Sejam todos bem-vindos a mais um Neuromarketing Cast. Meus amigos aqui do YouTube, você que me assiste também aí online pelo Instagram. Gente, mais uma vez eu trago aqui uma empresária. Gente, essa empresária aqui na nossa região, ela é reconhecida pelo impecável trabalho que ela faz na área da advocacia. Logo eu já vou falar para vocês aqui quem que é. E olha só o livro que ela escolheu para nós comentarmos hoje. Hábitos Atômicos. Gente, esse livro aqui, ele é muito comentado em todos os cursos que eu faço na área de marketing, de vendas e tudo mais. Por quê? Na área dos negócios, você que é empreendedor e está me assistindo, se você não tem hábitos, não tem disciplina, dificilmente você vai alcançar os seus objetivos financeiros, pessoais ou até mesmo os específicos da sua empresa. E são esses insights que nós vamos trazer aqui hoje. Já clica aí, então em compartilhar, você que está no YouTube, você também do Instagram aqui no ao vivo, compartilhe aí com os seus amigos e aqueles empreendedores que você sabe, que vão gostar de ver um conteúdo como esse, falando sobre insights de hábitos, de disciplina, foco e tudo mais. E, gente, a nossa convidada deixou aqui a frase de hoje, que diz bem assim, ó: nada muda se eu não mudar. Vocês sabem, né, gente? No meu Instagram, eu procuro muito as pessoas que tem tudo a ver com o que eu procuro trazer para vocês ali no dia a dia no meu perfil. Sobre mudança de ambiente, mudança principalmente de hábitos, sobre disciplina. E é disso que a nossa convidada vai falar aqui hoje. Apresento para vocês doutora Mariana Góes. Olá. Tudo bem, doutora? Olá, pessoal. Obrigada, Karina, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Você é uma mulher, assim, que eu admiro, empreendedora, né? Traz conteúdo aí rico de sucesso e, com certeza, inspira não só a mim, mas como várias outras mulheres também, que é muito bom ter pessoas como você para nos inspirar aí nessa nossa jornada que é tão desafiadora, né? Verdade, Mari. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Fico muito feliz em ter sua presença aqui. E, inclusive, pedir para você já iniciar nos falando realmente quem que é a Mariana, por que ela escolheu a advocacia, fala um pouco sobre você, quem é você e como você ajuda hoje as pessoas. Eu sou Mariana Góes, eu sou advogada trabalhista e sou uma pessoa apaixonada por gestão, tanto de escritórios de advocacia. Eu sou apaixonada pelo direito trabalhista e como que eu escolhi o direito, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer direito, não que eu queria ser advogada. Eu falo que a advocacia me escolheu. Eu sempre falei, desde que eu me entendo por gente mesmo, que eu seria juíza. Então, eu sabia que eu faria direito. Mas assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar no escritório de advocacia e atendia pessoas, tinha relacionamento com pessoas, e isso fez com que eu me apaixonasse pela advocacia em si, ter esse relacionamento com pessoas. E isso fez com que eu seguisse a minha carreira na advocacia e eu jamais fiz um concurso público para juíza. Então, isso me orientou a seguir essa minha carreira. Eu sou formada há 14 anos, então, assim, eu passei na OAB na primeira prova da FGV, ainda no 5º ano. Então, assim que eu me formei, colei grau, eu já dei entrada na minha OAB, eu já estava trabalhando em um escritório de advocacia, onde eu trabalhei por 10 anos e pude aprender muito a respeito de empreender, sobre marketing. Então, ali, eu falo assim, o dono do escritório era um espelho para mim. Eu falo assim, meu Deus, ele no offline, ele é o cara. Top. E há 4 anos eu tenho meu próprio escritório, né? Então, eu comecei a me desenvolver em 2019, buscar autoconhecimento, me fortalecer. Quando eu estava para fazer 30 anos, também eu tive uma virada de chave na minha mentalidade, porque eu não fazia atividade física, eu não tinha hábitos consistentes. Então, olha aí, gente, já tudo a ver com o tema de hoje. Então, assim, eu comecei, assim, eu estou para fazer 30 anos, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Então, eu busquei uma atividade física para que eu conseguisse ter um hábito consistente, cuidar de mim, da minha saúde, para que eu pudesse ainda mais ajudar outras pessoas, né? Então, assim, hoje eu ajudo tanto empregados de banco,
Então, assim, aqueles trabalhadores que trabalham em banco, saíram de banco e também ajudo empresários aí no seu dia a dia, nos seus desafios de empreendedorismo, como também ajudo advogados nessa questão de gestão, na qual eu também sou apaixonada. Isso aqui legal, Mari. E fala um pouquinho pra gente também, quem te conhece e estiver assistindo esse podcast, esse episódio aqui com a gente, sabe qual é o jeito da Mariana no dia a dia, gente. Eu conheço ela de um grupo de networking que a gente participa, que é o BNI, e ali, pelo pouco que eu pude ver sobre a doutora Mariana, eu falava, gente, que pessoa organizada. Ela é muito organizada, muito detalhista, tudo que ela faz, ela coloca a máxima excelência no que ela faz e ela é reconhecida por isso. Tanto que ela sempre assume cargos de liderança por esse motivo. E isso me chamou muita atenção. Desde a primeira vez que eu vi ela, eu falei, nossa, que mulher que fala bem, né? E toda na desenvoltura e posicionamento e organização. E como você trouxe o livro Hábitos Atômicos, Mari, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu hábito da organização. Eu falo assim dessa parte, não só em relação à gestão, como você disse aí do escritório, mas do seu tempo, organizar o seu tempo, organizar o seu trabalho na advocacia. Gente, mais tarde tem um spoiler eu fiquei assim chocada, o que ela trouxe de presente pra você que está nos assistindo, mas tem que ficar até o final. Você do online, tá? Tem que ficar até o final, senão eu não vou liberar esse presente, não. Mas ela trouxe um presente pra vocês que, gente, diz tudo respeito a ela, a quem é a Mariana. Ela é muito organizada. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso agora. Então, essa questão da organização dos hábitos, como eu disse, quando eu estava para fazer 30 anos, eu só trabalhava, me dedicava ali, aquilo à minha saúde. Então, estava definhando, eu engordei. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero entrar num tal de CrossFit. Ah lá! Gente, uma pessoa totalmente sedentária, pensa que eu não fazia nada. Já paguei 6 meses de mensalidade pra mim e pro meu marido. Falei assim, não, eu vou. Eu não acordava cedo nessa época. Então, assim, já ia pro trabalho, chegava em casa do trabalho, tipo, 7, 8 horas da noite, viajava, dirigia, fazia audiência, aquela loucura. Eu falei, gente, eu preciso estabelecer uma rotina, Sim. hábitos, para que eu possa ter consistência, né? Hoje eu sou jovem, mas e amanhã? Então eu tomei uma decisão. Eu acho que a primeira coisa em relação a hábitos é você decidir mudar. Então, justamente porque eu falo que a minha frase da vida é nada muda se eu não mudar. Então, se você não mudar, você não vai esperar que os outros ao seu redor mude, né? Ah, eu vou esperar tal coisa para mudar. Ou não. senão, Mari, é esperar resultados diferentes e melhores fazendo tudo igual. Né? Uma coisa que tem no livro Hábitos Atômicos é você ser 1% melhor cada dia. Então, você tendo hábitos consistentes e você tendo uma melhoria contínua ao longo de um ano, isso vai ser um resultado extraordinário. Então, eu decidi, a primeira coisa, que eu iria acordar cedo, porque se eu deixasse para fazer a minha atividade física no final do dia... Já tá cansada. Entram outros compromissos, acontece um imprevisto, exatamente. E isso já se vão aí 8 anos, que eu já tenho 37 anos, então, quando eu estava ali perto dos 30, que eu fiz essa decisão na minha vida de fazer atividade física pela manhã. Então, antes disso eu já acordava, porque daí eu comecei a seguir o Joel nas lives das 5 da manhã. Meu mentor, gente. Lá em 2019, então eu comecei a seguir ele. Então eu comecei ele quando ele fazia, era o Nigro e o Joel faziam lives alternadas 5 da manhã. Eu comecei a acordar 5 da manhã, depois eu ia pro CrossFit, depois eu ia trabalhar. Então isso mudou assim muito a minha vida, né? Eu fui para eventos presenciais onde isso gera ainda mais, então o ambiente ali que fala no livro isso também. Que você está, né? Então assim, a ambiência faz toda a diferença. Então aí quando você começa a ter essa prática, então isso faz toda a diferença. Então hoje eu tenho essa rotina, né? Então o ano passado, por exemplo, eu passei um período, fiquei internada e acabei saindo um pouco da academia. Eu falo, gente, a gente não pode. Se a gente deixa de cuidar da saúde, é importante para nossa saúde mental. Então,
Eu tenho muito essa preocupação com a minha saúde física, a minha saúde mental. Então, assim, eu tenho a prática de atividade física, eu faço yoga, eu faço acupuntura, meditação. Então, no yoga tem a meditação também. Então, assim, é excepcional. A gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa, no nosso trabalho, desenvolver outros hábitos, né? Para que a gente possa entregar o nosso melhor. E eu tenho a cada dia, assim, é um constante aprendizado. Ai, Mariana, você tá perfeita, você já atingiu a excelência? De jeito nenhum. Eu estou longe de ser perfeita. Mas para que a gente possa melhorar a cada dia, eu preciso a cada dia trazer o que eu posso agregar na minha rotina. Melhor. Que eu posso melhorar esse meu hábito, para que eu possa ser melhor, para que eu possa entregar um melhor resultado, porque ter bons hábitos, consequentemente, também quer dizer resultado financeiro. Com certeza. Né? Se eu não tivesse, como eu falei, eu tenho meu escritório há 4 anos. Assim, no meu ponto de vista, eu tenho um resultado extraordinário em 4 anos, por ter hábitos e atitudes dos quais me fazem ter uma boa performance, rotina, processo. Organização. Então, eu tenho, acordo pela manhã, eu tomo meu shot matinal, eu tenho meu momento ali. Você é do Clube das 5 também, né? Eu sou do Clube das 5. Quem me acompanha exatamente, sou do Clube das 5. A gente acorda cedo ali. Horas, não, gente, chega 9 horas, acabou. A energia vai só... Não, você quer... Tem gente que às vezes tá conversando comigo, fica até a dica aí, né? No direct ou no WhatsApp, eu até respondo à noite, assim, e tal, né? Aí depois, cara, porque eu comecei a falar com você desapareceu, gente. Chega uma hora, puf, você apaga, assim, ó. Porque de tão cansada, né? Porque a gente acorda bem cedo. Sim, né? E já começa ali também um processo de desligar. Então, assim, gente, a partir, 7h30, tô terminando de jantar ali, quando muito tarde, 8 horas, 8h30, já tô indo pro banho, 8h30, 9 horas, já tô na cama, né? Rotina. E, fazer tudo, todo dia a mesma coisa é chato? Não, gente, é ter consistência. Exato. As pessoas de sucesso têm consistência. E é legal, Mari, eu gostaria de comentar isso aí que você falou sobre ambiência, né? Algumas pessoas já me procuraram e falaram assim, eu já tentei tanto não comer fast food, eu tento tanto melhorar a minha alimentação e eu não consigo. Mas às vezes os seus amigos, essa é a minha pergunta que eu faço pra você que tá aí em casa. Os seus amigos, o seu ambiente, se alguém vai te convidar pra sair, te convida pra quê, Mari? Seus amigos. Sempre me chamam pra cerveja, sempre me chamam pra pizza. Então, meu amigo, e se você quer sair na sexta, no sábado e no domingo, complica. Porque toda vez que você sair com os amigos, eles não vão te incentivar a comer o que é saudável. Eu tenho o vício com o cigarro. Eu tenho o vício da bebida. E aí você tem pessoas ao redor que vão te chamar para beber ou que vão fumar perto de você, fica mais difícil você estabelecer um hábito saudável. Então, primeira coisa para você que está em casa e eu quero ter novos hábitos, eu quero ter bons hábitos, simplesmente muda o ambiente. Muda o ambiente. Saia do meio de pessoas que têm hábitos ruins, os quais você quer deixar. Você quer melhorar de vida? Como a Mari falou aqui, 1% todo dia? Então, procure estar com pessoas que estão procurando também desenvolvimento 1% por dia. Por exemplo, Mari, o hábito da leitura, né? Sim. Hoje nós estamos em uma era do imediatismo e das mídias sociais, que é o quê? O TikTok são vídeos curtíssimos. Sim. Eles até te ensinam. Você tem até conteúdos ricos, mas são conteúdos rápidos. Você nunca se aprofunda em nada. Aí começa a demonização da faculdade, né? Já viu? Pegou? Sim. Que nós estamos nessa era agora, né? Faculdade pra quê? Não, fulano é rico e não tem faculdade. Fulano é milionário e não tem faculdade. Fulano é bilionário e não tem faculdade. Sim, tem muitas pessoas que têm que tem muito dinheiro e não tem faculdade. Só que se você for, o JJ fez até um documentário sobre isso no YouTube. Você pega, gente, de modo geral, isso é minoria. A maioria das pessoas que conseguiram alcançar algo consistente, como você até mesmo utilizou a palavra, financeiramente, na carreira profissional, eles fizeram sim uma graduação. E não porque você precisa fazer graduação para ser bem-sucedido, não é isso. Mas é que a graduação, o que ela te exige? Ir todo dia. Data para entregar um trabalho. Eu preciso estudar nos finais de semana. Poxa, eu tenho prazo para isso aqui e eu vou me aprofundar. Então, tem um assunto X, eu não vou aprender só esse parágrafo sobre o assunto X. Eu tenho uma disciplina, muitas vezes, durante ali um trimestre, ou um bimestre, pelo menos, para aprender sobre aquilo. Então, a graduação em ensino superior, ele te faz com que você tenha isso aí que você falou. Consistência, hábito, você tem que persistir, senão você não se forma. Quantos anos foi tua faculdade?
5 anos. Presencial, né? Sim. Porque eu fiz direito também como ela, 5 anos presencial. Gente, para você poder terminar uma faculdade de direito, você tem que ser muito persistente, até porque lê muito, né? A gente tem que ler muito. Então eu falo, quem quer fazer direito, gente, você que tá assistindo aí, tá pensando se faz, se não faz, tem gosto. Não é que você tem que, eu curto ler. Não, você tem que realmente gostar, porque você vai ler muito durante a faculdade. E você concorda que isso contribuiu, Mari, para que você desenvolvesse também bons hábitos depois da faculdade? Com certeza, sem dúvida alguma, porque essa consistência, por exemplo, se você não faz uma faculdade ali, tá? Você vai fazer um curso, você precisa se aprofundar em algo. Exato. Se você não for fazer, você vai ter que um curso, né? Se você pegar um livro, quanto conhecimento tem ali, quanto que aquela pessoa aprendeu, né? Quanto de informação tem dentro desse livro que a pessoa viveu para você poder aprender ali. Então, essa consistência, por exemplo, igual você falou, do hábito da leitura. Ah, eu não tenho o hábito da leitura. Gente, o livro ensina justamente isso. Para você criar um hábito novo, você não precisa começar de uma coisa extraordinária. O que eu consigo fazer hoje? Ah, eu não tenho tempo, né? Que a maioria das pessoas, eu não tenho tempo para ler ou para fazer uma faculdade, para ter uma consistência. Por exemplo, a leitura. Gente, eu não tenho tempo, lê 2 parágrafos. Sim. Começa. Separa na sua agenda. Tem isso até no livro, né? falando sobre isso. Ah, você quer aprender um conteúdo novo. Hoje nós temos faculdade online, né? Telepresencial. O que você consegue fazer? Você consegue, às vezes, estar numa esteira e colocar uma aula ali e você tá assistindo a aula. Faz então, quem não quer, né? associa com alguma coisa, criar um novo hábito, é importante que você associe com uma coisa que você goste de fazer. Então, não tem que ser difícil criar um hábito, mas a gente gosta de problematizar. É mais fácil arrumar uma desculpa do que gerar uma mudança. Que tem que ser feito, né, Mari? Inclusive, gente, o nosso cérebro, nós temos o nosso sistema dopaminérgico cerebral, que hoje a maioria das pessoas tem o vício. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso. Então, quando o meu cérebro está viciado, é viciado em recompensa. Isso que é a dopamina. Então, quando você está ali nas redes sociais, no feed, por exemplo, o que os seus neurotransmissores cerebrais recebem de informação? Nossa, olha um conteúdo novo. Que aí entra a noradrenalina também, que é um outro neurotransmissor da novidade. Olha um conteúdo novo. Nossa, vai ter algo mais legal depois disso. Aí passa. Nossa, agora vai vir algo mais legal. Nossa, agora algo mais novo e mais... Aí vai. E ali você fica. Quando você vai ver, você perde horas naquilo ali. E por que que isso acontece? Porque o seu sistema dopaminérgico cerebral está viciado. Aí o cara pega isso aqui pra ler. Gente, aqui não tem imagem, não. Não tem vídeo, é texto. Aí o cara começa a ler... Ai, nossa, não consigo ler livro, eu fico cansado, me dá sono. Mas é lógico que dá sono, você tá viciado aqui, ó. É totalmente diferente um feed, amiga, Sim. de TikTok, de Instagram, disso daqui. Só que quando eu vou conversar, ó, pega esse insight, você que tá em casa. Quando eu vou conversar com alguém pela primeira vez, Mari, nas entrevistas que eu faço na universidade, as pessoas que eu entrevisto, ou uma pessoa, um amigo, alguém que eu acabei de conhecer, eu consigo facilmente identificar uma pessoa que lê, que tem um hábito de leitura. Porque hoje em dia a pessoa que ela não tem o hábito de leitura, ela é rasa em tudo que ela fala. Ela viu um vídeo no TikTok, ela se baseia naquela verdade, e aí a vida dela é embasada em cima daquela frase que ela ouviu naquele vídeo. Ela não tem aprofundamento nenhum. Então você começa a falar sobre aquele assunto, ela começa a bater e não aceita, tá? E eu tenho razão porque eu ouvi isso, foi isso que foi falado, mas nunca estudou profundamente sobre aquele assunto. Então aí você percebe que a pessoa ela é rasa. Ela não tem conhecimento suficiente. Então, você que está em casa, Karina, hoje, quais são os hábitos, os melhores hábitos que eu preciso desenvolver para ter sucesso financeiro, sucesso pessoal na minha vida? Eu diria, pegando o que a doutora Mariana trouxe aqui hoje, o hábito de acordar mais cedo para você investir, seja na sua carreira, ou seja, não, Karina, que eu preciso organizar minha casa durante o dia, eu não tenho tempo. Ok. Só o fato de você acordar mais cedo, como que o seu dia não vai ser mais produtivo? O fato de treinar pela manhã. Nossa, eu sou totalmente a favor, por isso que eu chamo pessoas assim, gente, no podcast. Porque, né, match, né, dá match. Porque se você deixa pra treinar no final do dia, você tá cansado, você tá desmotivado. Olha quanta coisa já aconteceu, você quer dormir. Então, treinar pela manhã, acordar mais cedo. Tô aprendendo aí beber mais água, eu não era a pessoa que bebia água da maneira correta, agora eu tenho desenvolvido também esse hábito. Gente, vai passando o tempo, cada dia você aprende que tem que ter um hábito bom que você tem ainda que desenvolver. A alimentação, quem me conhece, que sou super chata também com a alimentação, não me privo de tudo, porém, comer saudavelmente é das minhas metas para a vida.
E Sim, acredito que com você também, né? certeza. Então, treino, alimentação. Ai, Karina, e o principal? Fala se eu sair do podcast aqui, tiver que lembrar de um hábito saudável, um hábito que vai mudar a minha vida. Leitura, gente. Leitura. Sou suspeitíssima a falar. Leia mais, leia livros, conteúdo. Karina, eu gosto não tô falando de ficção e romance não, tá, gente? Não que você não possa ler, mas não vai agregar muito na tua vida. Livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Vamos falar de outros livros. Fala aí, Mário, que Não, outros ó, livros são só legais. que é até interessante, por exemplo, a questão do romance, às vezes para você desenvolver o hábito da leitura, Sim, pra quem não gosta. para criar esse Começar. hábito, Boa. talvez você ali, você se atraindo Desenvolver. para você desenvolver, treinar o seu cérebro para aquele. Então, talvez seja interessante sim. Então, esse é um Vamos supor que a insight. pessoa não gosta, né, É. desses assuntos assim. Vou começar pelo romance para desenvolver o hábito, gostar de ler. Da leitura para você. E daí depois você agrega, né, Boa. duas questões, aliás, tipo, dois parágrafos. Excelente. Depois coloca como meta 2 páginas, 1 página por dia que você vai conseguindo aos poucos somar, né? Então, outra rotina que eu gosto é isso de você parar e você visualizar também, né? Tanto eu faço isso dentro da minha empresa como na minha vida também, a gente poder analisar e a gente poder fazer planejamentos, né? Por exemplo, com equipe, né? A gente tá falando com vários empresários aqui. Sim. Ai, as pessoas, é difícil. Ai, trabalhar com gente, lidar com pessoas, não é fácil. É um desafio lidar com pessoas. Mas como a gente aprende a lidar com pessoas? Tendo momentos. Será que você, empresário, você está orientando aquela pessoa para qual você está delegando uma atividade corretamente? Ai, ela sabe o que ela tem que fazer. Será que ela sabe o que ela tem que fazer? De fato. Olha aí, então, gente. Eu criei essa rotina e coisas que vêm da minha ambiência de cursos que eu venho fazendo, de eventos presenciais que eu vou e eu ouço muito isso. Ah, mas por conta da correria do dia a dia, a gente não consegue implementar. Gente, consegue. Né? Até o presente que eu desenvolvi aí para vocês. Depois tem essa questão, coloca na agenda. Por exemplo, eu vou todo dia antes de começar o meu trabalho com a minha equipe. Se você é uma equipe ou se você tem uma equipe, por que não você parar, visualizar o seu dia? Quais são as prioridades do meu dia? Né? Organizar a sua agenda, seja ela física, seja ela digital, ter esse momento de organização. Domingo, chegou domingo, tem uma semana aí pela frente. Organizar. Você vai esperar chegar na segunda-feira, meu Deus, o que eu tenho para fazer essa semana? Você vai perder a manhã toda só para organizar? Então se antecipa, né, para que você pare e pense, ter esse momentinho de reflexão, olhar, conseguir visualizar o que é prioridade. Ah, tem várias coisas urgentes. Não, nem tudo é urgente, né? Então a gente tem que colocar em ordem de preferência aí, né? Então deixa visível o que é importante que você tem que fazer. O próprio livro traz isso, deixa ali, você não tem aquele hábito, coloca num post-it ali, deixa à vista o que você quer, né? E também trabalhar a mentalidade, né? Às vezes a gente quer coisas que a gente hoje não consegue, né? Mas assim, será? E daqui 1 ano, 2 anos, Exatamente. como a gente pode atingir isso? A gente precisa também mentalizar. E também não é uma positividade tóxica, não, que eu tô falando aqui, mas a gente ter, assim, o pensar, idealizar, o que eu quero, né? O que eu quero conquistar? Qual que é a minha primeira a conquista que eu desejo ali na minha vida? Então, você conseguir visualizar, criar um vision board do que você realmente deseja e que eu preciso implementar na minha vida para que eu me aproxime mais desse meu sonho que eu quero conquistar. E até porque, Mari, muito legal isso que você falou, o quadro dos sonhos, né? O Paulo Vieira fala muito disso. Quando eu fiz o método CIS, foi a primeira vez que eu ouvi falar de quadro dos sonhos, eu falei, nossa, faz todo sentido. Quantas pessoas utilizaram esse método que você acabou de falar e realmente funcionou. E a pessoa está visualizando todos os dias o objetivo dela. E é interessante trazer aqui, gente, eu falo nos meus treinamentos a diferença de objetivos e metas. Quando eu treino as equipes, né, para vendas, para atendimento e tudo mais. Porque as empresas, elas têm grandes objetivos, certo? Só que para eu alcançar um grande objetivo, o que eu preciso? Estabelecer e cumprir pequenas metas. As metas são os passos para alcançar um objetivo. Então, como a Mari falou aqui, Karina, a gente fala assim, mas qual que é o seu objetivo para 2025? Ah, meu objetivo é ler mais. Pô, ler mais, é um bom objetivo, né?
Mas quais são as pequenas metas? Gente, prazo. Joel J, meu mentor, fala muito disso. Prazo, estabeleça prazo. Então, até maio eu vou ter lido pelo menos 2 livros. Para isso, eu vou acordar mais cedo, porque às vezes a pessoa já não tem tempo durante o dia para incluir a leitura. Sim. Então, eu vou acordar 1 hora mais cedo, vou ler tantas páginas por dia, e aí você coloca tudo isso por escrito. Isso sim é meta. Ah, o meu objetivo é ficar em forma. Ok, isso é um objetivo. Quais são as pequenas metas? Aí tem gente que pergunta, não sei se pra você, mas pra mim muita gente vai no direct, meus seguidores estão assistindo ali. Ai, Cá, o que você faz? Gente, todo mundo sabe, né? O que a gente vai, até porque eu posso também. Então, você vai treinar todos os dias. Ai, Cá, não tenho tempo durante o dia pra treinar. Ai, porque eu levo o meu filho na escola. Quantas pessoas não dão essa desculpa? Gente, a academia abre às 5 da manhã, né? Acordam um pouco mais cedo. Ah, mas é porque eu já vou dormir tarde. Organiza a sua rotina para que você tente dormir pelo menos um pouco mais cedo para sobrar um tempo para você cuidar da sua saúde. Porque de que adianta, ô Mari? Também busca o trabalho e o dinheiro, e aí eu vou cuidar do fulaninho, do ciclano e do meu amigo Bertani, cuida de todo mundo, mas a pessoa, ela nunca é prioridade. Sim. Ela nunca se cuida. Então a saúde dela fica sempre para último plano. Será que ela vai conseguir curtir os filhos e a família? Os netos? Se você não tem saúde, né, nesse período para cuidar do seu filho, né, antes dele nascer, quem era a prioridade na sua vida? E agora? E depois? Ele cresce, e daí? Então, você vai ficar sem saúde? Sem você saúde, quer ver seus netos crescerem? Quer ver seus netos, exatamente. Vamos ter saúde para isso, né? Para que tenha. E tem que celebrar também, né? A gente tem que construir pequenos hábitos. Ah, tá. Eu desejo ter uma saúde melhor, tá? Mas o que de fato eu vou fazer para ter uma saúde melhor? Exatamente. Né? Igual da alimentação saudável. Não, a nossa vida é corrida, né? Eu gosto de cozinhar, não gosto de cozinhar. Eu sou a pessoa que eu gosto de cozinhar, mas dá para cozinhar todos os dias? Não. Tá, se eu não consigo cozinhar todos os dias, qual escolha eu vou fazer, né? A nossa vida é feita de escolhas. E nós temos que arcar com as consequências das nossas decisões. Exatamente. Né? A gente tá fazendo decisão toda hora. Às vezes eu posso fazer marmitas saudáveis no final de semana para eu não ter que fazer essa escolha durante a semana, né? Do que, às vezes, ali eu no que é mais fácil, abrir o iFood e vou na primeira bobeira. iFood. E o iFood não só pela questão saudável, tem muita gente que pede o fast food ali, coisas que não são tão saudáveis para se alimentar, mas também até pela questão financeira, né, Mari? Sim. Porque você vai no iFood, quando você vai ver, ai, meu cartão! Mas, porque realmente acaba até saindo mais caro. Sim. É a falta do planejamento e do hábito, que é tudo que a gente está trazendo aqui. Inclusive, gente, para você que é empreendedor, trazer um pouco para a realidade dos negócios, né? 2 coisas que eu quero trazer para vocês. A primeira delas é como que a sua equipe, inclusive minha equipe aí, provavelmente alguém vai estar me assistindo, né? Como que a sua equipe te vê? Hoje eu me preocupo muito com isso, com a minha reputação perante os meus próprios funcionários. Alguém pergunta, nossa, sua chefe, o que você diz sobre ela? Com certeza, uma das coisas que os meus funcionários vão falar, não, ela trabalha muito. Porque você não vai ser aquele chefe que o Joel falou até na live que ele fez 5 horas da manhã. Eu falei assim, gente, eu não conheço as pessoas que eu levo pro meu podcast, eu não conheço ninguém que trabalha 4 horas por dia. Todo mundo tá aqui, ó. Então, as pessoas que me conhecem sabem, a Karina não vai estar dormindo na casa dela de tarde. Se ela não tá na empresa, se ela não tá na universidade, ela tá gravando um podcast, ela tá atendendo um cliente, ela tá fazendo outra coisa. E as pessoas perguntam, Karina, parece que seu dia tem 48 horas. Eu vejo que você posta lá nos seus stories, uma hora você tá num lugar, outra hora você tá no outro, você tá fazendo não sei o quê. Por quê? Por causa disso que a Mari acabou de falar. Você acorda de manhã hoje, eu sei o que eu tenho pra fazer. E eu quero terminar o meu dia até tal hora pra eu conseguir fazer isso e aquilo. É lógico, como a gente veio comentando, né, amigo? O nosso dia, a nossa agenda, ela é lotada. Sim. Às vezes você termina mais tarde, que eu sei que você também tem a agenda lotada igual a minha. Mas a gente consegue se programar e fazer. Agora a pessoa que ela enrola. Eu li uma frase esses dias, nunca vá pra uma reunião sem pauta. Mexeu comigo isso aí. Porque eu falei, quantas vezes eu já não... Amiga, às vezes empreendedora também. Cá, passa aqui que eu preciso do insight. Eu quero um orçamento seu pra parte do marketing, tudo. Ela quer um orçamento meu, eu vou lá. Eu sei falar do meu negócio, do que eu faço? Sei. Sim. Só que chega lá, começa outros assuntos. Aí você vai falar de outra coisa. Aí ela começa com outro assunto. Quando você vai ver, passou 2 horas. Você não falou exatamente o que você gostaria de falar. Por quê? Porque muitas vezes você foi pra reunião sem pauta. Isso aí me pegou. Eu falei assim, gente, eu preciso até organizar mais pauta de reuniões e de encontros quando eu vou conversar, seja com um cliente ou com um amigo, seja lá quem for.
Faz Qual sentido, é a né? pauta, né? Porque é a mesma coisa do que você ser incluído na agenda das pessoas. Se você não, né, assim, você está sempre disponível, se você está sempre disponível e, pode falar agora, aí você disponibiliza o seu tempo para a pessoa, então você está sendo incluído na agenda da outra Exato, pessoa. Você não exato. está fazendo a sua agenda, né? E essa é a falta de De planejamento planejamento. de uma reunião, né? O que de fato a gente precisa fazer. Então, dentro de uma empresa, né, é importantíssimo e eu trabalho muito isso internamente e até falo muito isso para os meus clientes, é ter um planejamento. Como eu disse, todo mundo, diariamente, né, a questão de trabalhar 4 horas por dia, por exemplo, às vezes eu trabalhar no operacional, porque daí a gente tá o quê? Estrategicamente, o sonho é trabalhar 4 horas por dia e você ter Sim. tempo ali, não, estou criando Exatamente. estratégias para poder criar um E outro o certo é ter negócio tempo ou pra isso melhorar. também. É isso que o empresário precisa, né? Sim. Mesmo que você seja uma empresa e você quer crescer, provavelmente você tá ali, vai precisar automatizar algum Exatamente, atendimento, delegar. né? Delegar de alguma forma, gente, delegar é preciso. Ninguém cresce sozinho. Então a gente precisa criar procedimentos e padrões, porque você vai criar hábitos que vão te levar para um próximo nível. Se você tem sucesso hoje, se você chegou até aqui, o que você sabe que te fez chegar até aqui não vai te levar para o próximo nível. É uma coisa que eu falo muito. Então a gente tem que estar sempre aprendendo algo novo e implementando. Então, por isso que eu vivo nessa busca constante de melhoria contínua, né? Sim. Que é um dos meus valores, que é a aprendizagem contínua, para que a gente possa evoluir e melhorar e a gente possa ter. Só que a gente precisa ter o quê? Procedimentos. Sim. E além de tudo, a vida é só trabalho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A gente precisa ter, inclusive, o tempo de descanso. E se organizar pra isso, né, Mari? Precisa, né? O tempo de descanso, o tempo de qualidade com o meu marido, com a família, com os amigos. Então, assim, dentro da sua agenda, em que momento isso tá entrando ou você também só tá trabalhando loucamente? Exatamente. Nunca tenho tempo, não tenho E tempo até pra isso tem isso. que estar nos hábitos, porque é um hábito também saudável. Aham. Você precisa desenvolver, porque se você não investe tempo na sua família, como é que fica? Aham. Aí você cuidou da saúde, cuidou do dinheiro, cuidou do tudo e a família tá lá destruída. Aham. Então também não faz sentido, né? As pessoas que eu conheço que têm sucesso e fazem mais dinheiro são porque têm Os hábitos hábitos. muito consolidados ali, tem muita clareza. É importante ter clareza em todas as atitudes que a gente ter. E a gente precisa também ser intencional nas nossas atitudes, né? A gente não pode ser, eu tô aqui, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, a gente precisa ser intencional. Por que eu tô criando esse hábito? Porque é legal, porque tá na moda, né? Não, agora eu vou correr porque tá na moda. Não, eu gosto mesmo disso, né? Será que eu gosto ou eu vou escolher outra coisa que eu me adeque? Né? Então a gente precisa também sentir prazer nas pequenas atitudes que a gente toma. Exatamente. E até nas pequenas conquistas, né, Mari? Porque cada hábito que você consegue desenvolver, hoje eu consegui ler 3 páginas. Se recompense, reconheça, fala, olha que legal. Mais um passo, eu não lia nada, mais um passo. Então, para reconhecer também as coisas que você tem alcançado através dos bons hábitos. Porque isso o seu cérebro entende, né? Olha, eu fiz um bom trabalho. E aí incentiva para que você faça ainda mais, se você consiga conquistar seus objetivos. Até uma dica bacana, né? Você falou do TikTok, Instagram, que a gente fica rolando o feed como ali. recompensa. E muitas vezes a gente pega o celular, vou mandar uma mensagem que acontece. Aí você vai lá automaticamente e vai no Instagram e começa. Aí a hora que você vê, passou horas, né? Até mesmo pra tirar esse hábito ruim, a gente não vai eliminar de uma hora pra outra, né? Então o que a gente pode fazer? Tira o aplicativo da onde você já está acostumado, muda, né? Coloca ele num local escondido, coloca tem uma um temporizador senha, também. né? Coloca ali, limita o tempo de rede social. Quanto tempo, você sabe? Quanto tempo você está passando na rede social ali? Quanto isso tem contribuído? Eu também, assim, não que não tenha que ter tempo de rede social, porque também é um instrumento de trabalho o meu para nós.
né? Mas, assim, a gente também aprende ali. Só que se a gente não limitar e se a gente não for intencional ao estar ali, né? Eu aprendo muita coisa. Ah, saiu aqui uma notícia tal que eu não vi. Poderia estar vendo num site de um tribunal, por exemplo. Mas se tá ali, eu vou utilizar intencionalmente. Mandar pra minha equipe, mandar no grupo que eu tenho ali de atualizações, né? Então, a gente tem que ir pensando, como que eu posso utilizar isso de alguma forma, né? O que você tá seguindo nas redes sociais? Porque é justamente da mesma forma que o ambiente, as pessoas que você segue também fazem parte do seu ambiente. Então, o que você tá seguindo ali? Quem que você tá seguindo? O conteúdo que você consome. É o conteúdo que você tá consumindo. Também diz respeito ao seu ambiente. Então, se você quer mudar, vamos mudar o conteúdo que você né, o que você consome. Sim. Porque isso vai mudar também a sua mentalidade. Exatamente. E a Mari, gente, que é dessa área trabalhista e tudo mais, né? Vejo ela, inclusive, como ela disse aqui, essa área da gestão, que ela é uma excelente gestora. E algo que chama muito atenção também hoje na gestão de equipes, né? Pra gente concatenar e finalizar nesse assunto. Eu vejo que a equipe, ela sempre vai ser o reflexo do líder, não é assim, Mari? Com certeza. Todo lugar eu observo muito isso, gente. Parece que a forma como a equipe trabalha, até a personalidade mesmo, Sim. acaba ficando muito parecida com o líder e com o gestor. Eu brinco que lá na Matriz, na Universidade de Marília, eles falam, né? Se vocês estiverem me ouvindo aí, eles sempre falam, Karina, parece que é uma fábrica de pequenas Karinas. Todo mundo vai pegando o mesmo jeito, até o estilo de vestir e tudo mais, porque nós somos influenciáveis, né? Sim. E na sua empresa, no local onde você trabalha, você que é empreendedor, você que é dono de uma empresa, você está influenciando como os seus colaboradores? Com bons hábitos? Por exemplo, eu brinco com eles, né? A pessoa entra na Unimar, amiga, eu adoro pegar quem não tem experiência. Adoro. Porque você molda, né? A pessoa, geralmente, a pessoa que não tem experiência, ela é mais aberta a receber informações, a aprender como faz isso, aquilo, até na força de vontade, muitas vezes eu percebo. E o que acontece? Para moldar essas pessoas, depende muito de onde ela veio e como que ela foi educada. Mas na língua portuguesa, por exemplo, nunca trouxe isso no podcast, vou trazer aqui hoje. A pessoa entra na Unimar e eu falo, gente, ó, a crase aqui não tá certa. Olha, aqui a pontuação. Olha, não pode falar desse jeito. Olha, a conjugação tá errada. Ah, mas é porque isso aqui é objeto direto. Ah, isso é uma proparoxítona, todas são acentuadas. Aí eles ficam meio assim, né? Quando é começo que entra no Unimar, depois acostuma. Então, no começo, eu pego muito no pé, eu chamo atenção, falo, ó, falou errado, ó, escreveu errado. Parece uma chefe chata? Parece. Mas, com o tempo, teve uma funcionária minha, não sei se ela assiste os episódios, hoje ela está trabalhando em uma grande indústria aqui em Prudente, né? E ela pegou uma vez e mandou um texto para mim gigante lá, de agradecimento, e ela falou, graças ao que eu aprendi com você na Unimar, que a minha nota no Enem foi excepcional, eu consegui fazer o curso que eu queria, que era no presencial, né? Que ela queria fazer, conseguiu. E falou para mim, inclusive, no meu trabalho. Eu vejo o diferencial que eu tenho, porque hoje, Mari, com essa era aí das redes sociais, você escrever tudo abreviado e cada um escreve a palavra de um jeito, escreve tudo errado. Imagina uma pessoa que tem uma boa redação, que escreve corretamente, que, né? Isso chama atenção, sim. É um diferencial. Então, até esses pequenos hábitos, essas coisinhas que a gente coloca ali para nossa equipe, coloca para os nossos colaboradores, isso faz com que reflita quem você é na sua equipe e nas pessoas que trabalham com você. Eu fico imaginando a Mariana, gente, com esse jeito dela de, nossa, planilhada e tal, porque a organização dela nem se compara, né, gente, com a minha. Que eu sou desorganizada da Mariana. E é assim também lá no escritório, amiga, com os seus colaboradores? Sim. Eu falo que a atividade física mudou a minha vida, porque eu falo que eu sou a Mariana antes do CrossFit e a Mariana depois do CrossFit. Então, eu trabalhei num grande escritório, como eu disse, e eu geria pessoas. Eu contratava pessoas, estagiários, secretárias, e eu sempre fui uma pessoa extremamente exigente com tudo. Eu falo, gente, não é pessoal, isso aqui é trabalho, é pra atingir o objetivo do quê? É pra ter um melhor resultado para o cliente. Então, eu sou uma pessoa extremamente exigente. Tanto é que eu já saí do trabalho fazem 4 anos desse escritório e até hoje... Ai, se fosse na época da Mariana, então, assim, as pessoas lembram de mim. Lembram da sua falem gestão. Bem, eu falem, elas lembram de mim, porque eu sou uma pessoa exigente e às vezes elas não têm a capacidade de assumir
essa presença mesmo, né? Porque hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e assim, ela só de olhar pra mim, ela às vezes já sabe o que eu quero. O que é que você ó, precisa aí, tá tal vendo? coisa. Então assim, as pessoas Do reflexo, aprendem sim. a ler. Então a gente cria outras pessoas como a Com gente os nossos hábitos. com os nossos hábitos, né? E as pessoas nos admiram e a gente impulsiona a vida das pessoas através de quem nós realmente somos. Então, isso, assim, é extremamente importante a gente ter uma consistência em quem a gente é, para que a gente tenha resultados, né? Isso não é ser diferente toda hora, né? É fazer aquilo que o Joel fala, né? Faça 1000 vezes uma coisa do que você fazer 100 coisas uma única vez, Uma né? única vez. Então, quando a gente cria Exatamente. consistência, a gente consegue desenvolver outras habilidades e melhorar e ser excelente naquilo, ser excepcional. Então, assim, né, a pessoa ter um bom português e a gente tá num choque de gerações, né? Sim, com certeza. Então, assim, a cada ano que passa, eu vejo a diferença, assim, eu tenho sentido muito essa questão de choque de gerações e até gerações um pouco, né, como você disse, cada um tem uma criação, Sim. contudo a gente precisa se adaptar a esse meio. Só que tem uma coisa que não muda. A roda é igual e sempre foi. Sempre você foi. escrever bem, você pensar bem, você ter um pensamento Investir rápido, em conhecimento, investir em aprofundar. conhecimento, você tá lendo, você vai escrever melhor, você vai desenvolver o seu raciocínio. Exatamente. Lógico, eu falo assim, hoje a gente tem que ensinar as pessoas a pensarem logicamente para que ela consiga elaborar uma petição. Por mais que tenha, por exemplo, inteligência artificial, chat GPT, ajuda? Óbvio que ajuda. Mas se você não souber olhar se aquilo ali... você não souber perguntar Nossa. o que você pro chat Até o comando. GPT, dar o comando, e para você dar o comando, você precisa pensar. Nossa, eu tenho desenvolvido coisas assim extraordinárias através da inteligência artificial e assim, um dos principais insights que eu tive, assim, do ambiente que eu tenho seguido nos últimos tempos, assim, e dos aprofundamentos que eu tenho tido, se você, assim, a inteligência artificial vai tomar o seu lugar de trabalho? Não, de jeito de jeito nenhum. Mas você tem que aprender a dar Ela o comando. é meio, não é fim. Você tem que aprender a dar o comando. Se você não der aprender a dar o comando para ela, saber o que você vai perguntar, gente, isso você vai ser inutilizado. Eu vou dar até um exemplo aqui disso que você falou que me veio agora na cabeça, Mari. Até pro Momento Educação no BNI, o último que eu fiz, a gente falando sobre networking e tal, eu falei, seria legal colocar dados, estatísticas do próprio BNI. Sim. Porque é antigo, né? Tá? O maior grupo de 37 anos. E o maior grupo de network do mundo, né? Sim. Com 37 anos. Falei, deve ter essa estatística. Aí eu peguei e falei em vez de ir no Google, eu vou perguntar pro chat. Menina, ele fez um texto tão bonito lá, falando assim, segundo dados estatísticas do BNI, que ele diz que a cada 10 pessoas no network e tal, me veio uma leve desconfiança daquela informação. Falei assim, gente, isso aqui tá meio exagerado. Quando eu olhei, né? Uhum. Por quê? Porque eu tenho um pouco de conhecimento do assunto. Sim. Eu leio livros que falam sobre isso. Falei, isso aqui tá um pouco exagerado. Aí eu peguei e falei, peraí, deixa eu ir primeiro no Google. Aí fui lá, isso com o chat aberto. Fui lá no Google, olhei e tal, não encontrei essa fonte. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, falei, você pode, por favor, me dizer qual a fonte dessa sua informação e dessas estatísticas? Aí ele escreveu, não encontrei fontes, nananana. Aí só na zoeira, que às vezes eu brinco, né? Eu fico zoando lá com o chat. Eu peguei e falei assim, então você inventou. Aí ele pegou eu fiz questão de printar, sabe? Guardei isso aí. Caso sumisse, né? Apaga, eu printei porque eu achei muito interessante. Ele se desculpou, falou que realmente ele tinha inventado aqueles dados e falou que iria fazer o máximo para que isso não acontecesse, porém, o próprio chat falando, procure averiguar as informações que eu te trago aqui, porque nem sempre os dados vão estar corretos, blá, 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 blá. Ou seja, já pensou se eu pego isso daí e já jogo pra galera? Já divulgam dados errados e tudo mais? É o que eu falo pros meus funcionários. Cria uma legenda no chat GPT, às vezes eu sou mestre em identificar o que veio de chat. Aí eu já falo, amiga, esse aqui veio do chat, esse começo aí não tá com um gatilho de escassez e autoridade como deve estar nas 3 primeiras linhas, que é o meu método, né? É porque eu peguei, pegou do chat? Foi do chat. Falei, então arruma. Você pode pesquisar, faça a pergunta igual você correta. Falou. Isso, faça a pergunta correta, como você disse, e também você vai adaptar de acordo com o que você precisa. Agora, o Ctrl+C, Ctrl+V no chat, gente,
Foi o que você falou. Você vai perder seu emprego pro ChatGPT? Não. Mas você vai perder para quem sabe usar. Justamente. Bem isso. E, gente, eu só tenho a agradecer a Mari aqui pela participação dela. Agradecer a nossa patrocinadora, a Universidade de Marília, que já está há 70 anos no mercado, compõe o grupo seleto de excelência do MEC e já formou mais de 200 mil alunos. Estamos com matrículas abertas, gente, a partir de R$ 99,90 mensais. Então, falamos aqui sobre a importância do curso superior. Você que ainda não fez a sua graduação, fazendo o conforto da tua casa. Mais 40 opções de curso. Ou, Karina, já estou graduado, mas você pode também fazer uma pós-graduação na sua área de atuação. Então, procure a Unimar, @UnimarPP, é o nosso Instagram aqui em Presidente Prudente, ou Unimar EAD, que é a nossa matriz. E também vou pedir para a Mariana agora olhar para essa câmera aqui. Mari, fala o Instagram do seu escritório, o seu Instagram pessoal, se você quiser também divulgar. E para as pessoas te procurar, como que elas procuram a Mariana para falar sobre direitos trabalhistas, ou no caso também que você explicou aí como que fala, contratos bancários, pessoas que trabalham em banco, gente. A Mariana é especialista nisso. Então ela vai deixar o contato dela aí para vocês. Então, a minha rede social principal é o Instagram, Mariana Góes, com i.mg, e o do escritório é Góes Advocacia _. Temos lá conteúdos semanais. Também no LinkedIn trazemos vários artigos ali, tanto para empregados de banco ou pessoas que foram desligadas, como também para empresários. Inclusive, trouxe aí nessa questão da parte trabalhista, vou deixar disponibilizado aí para vocês uma análise de risco. Olha aí, gente! Teste para vocês poderem fazer, os empresários que estão assistindo aí, tá? Você tem colaborador, você tem uma empresa, existe um risco trabalhista, você sabe qual é esse risco que você está correndo? Então, você consegue fazer um mapeamento desses riscos para saber aí se você deve procurar um advogado trabalhista ou não. Então, a gente precisa conhecer. Conhecimento é poder, e você tem esse poder na mão desde que você aplique. E também trouxe outro presente aqui. Outro presente que eu já ia falar agora mesmo, até porque, gente, isso que a doutora Mariana falou agora é muito importante, porque muitas pessoas procuram a advocacia, eu falo isso como advogada também, procura para remediar e não para prevenir. Então, não espera acontecer. Procura aí, a gente vai deixar o link, né, Mari? Sim. Para vocês entrarem, fazer esse diagnóstico. E ela trouxe pra gente um presente, gente, que eu achei sensacional. Como nós falamos aqui do livro, Hábitos Atômicos, a Mari, ela teve o capricho, gente, de fazer uma planilhinha ali, todo como que diria, um cheque, né? É um template para você utilizar ali. Para utilizar, para você administrar os seus desenvolver hábitos, né? Tem alguns ali exemplos onde você pode ir acrescentando linhas ali, colocando de segunda a domingo o que você fez, o que você quer melhorar na semana, para você fazer essa análise. Será que durante a semana, como que eu fui durante a semana no desenvolvimento desse meu hábito? Então, super bacana aí para você, se você quer de fato mudar a sua vida e implementar pequenos hábitos, ser 1% melhor a cada dia, esse já é um incentivo aí para vocês. Vocês abrem para um template para o Notion, que é um aplicativo, é gratuito, mas gente. Já abre, né? Clicando lá, já Sim, vai abrir. você abre, você consegue fazer o login lá, pode duplicar e você utilizar esse material. Olha aí, gente, por isso que eu falei pra vocês que era um presente, assim, gente, quanto carinho, né, que ela fez aqui pro nosso podcast, esse link, e eu vou disponibilizar aí pra você que tá no YouTube, vai ficar aí na descrição, a gente vai tirar uma foto daqui a pouquinho, eu vou colocar esse link ali na nossa foto, pro pessoal do online conseguir acessar também. E, gente, só gratidão, eu falo pra vocês que eu seleciono a dedo quem eu trago aqui. Olha quanto conteúdo valioso. Mari, já te admirava como mulher, como advogada, como empresária, e agora admiro ainda mais, sabendo um pouco mais da sua história, do que você faz, como você trabalha, como você chegou até aqui. E agradeço pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado você aí de casa que está nos assistindo, você do YouTube. E é isso, pessoal. Só gratidão. Obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço o convite, espero que possa ter ajudado de alguma maneira e espero aí que vocês sejam 1% melhor a cada dia. Aê! Até mais, pessoal. Boa tarde.